Amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje no nosso 10º vídeo em que falamos sobre as boas notícias. Nós já estamos há algumas semanas falando sobre esse assunto e vou te falar, essa de hoje é bem especial. Você não vai querer perder por nada. Então já se prepara, pega a sua Bíblia, papel e caneta e bora pro vídeo. Se você tem acompanhado essa série de mensagens, você sabe muito bem qual é o contexto e a razão pela qual Deus me direcionou a fazer isso. Nós estamos passando por uma situação bem inusitada. O mundo todo parou por causa de uma pandemia e as pessoas de praticamente todos os países ficaram restritas às suas casas. Um momento de incerteza como esse poderia facilmente desestabilizar as nossas esperanças. Por isso, o Senhor me direcionou a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, isto é, as promessas infalíveis de Deus contidas na Bíblia. Afinal, por mais que os tempos mudem e que tudo passe, o Senhor permanece o mesmo, o que era ontem, que é hoje e será eternamente. Entretanto, o próprio contexto da humanidade nos dias atuais já nos remete a mais uma promessa anunciada pelo próprio Cristo. Jesus está voltando. Olhe ao seu redor. Nós vemos a cada dia notícias de guerras ou rumores de guerras, nações se levantando umas contra as outras, fome, a maldade se disseminando, o amor se esfriando. Exatamente como Jesus disse que seria no fim dos tempos. A verdade é que, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Mateus 24:36. Por isso, tentar prever exatamente quando será esse fim dos tempos é, no mínimo, inútil. Mas a certeza que nós temos é que Jesus virá. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22:12. Mas por que o fato de Jesus estar mais perto de voltar hoje do que esteve antes é uma boa notícia? Para alguns, chega até a ser preocupante a ideia de que o mundo pode acabar a qualquer momento. Mas para os que creem em Cristo, a volta de Jesus é a concretização da maior das nossas promessas, a vida eterna. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14:1-3. Quando formos morar com Cristo, estaremos livres de toda e qualquer aflição ou preocupação, pois Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Por isso, esperemos alegremente a vinda do nosso Senhor. Mas então, se a volta de Jesus é algo tão maravilhoso e o mundo em que estamos vivendo está cada dia se perdendo mais, por que Jesus não volta logo? Ele poderia acabar de uma vez por todas com o nosso sofrimento. A resposta para isso é simples e linda. Ele não quer que as pessoas se percam. Ele está dando um tempo amplo para que os homens se arrependam dos seus maus caminhos e se voltem a Ele. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. O seu objetivo é que o maior número de almas seja salva, enquanto isso ainda é possível, antes que ele volte. Por isso, ele tem sido tão paciente e tão misericordioso. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo,
Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 27 a 28. Nesse momento você pode estar pensando, mas André, tudo bem, nós temos visto vários sinais dos tempos acontecendo ano após ano, mas se pararmos para pensar, o mundo já está ruim há muito tempo. Em vários momentos da história da humanidade, nós contemplamos guerras, fome, doenças, falta de amor. O que nos faria pensar que Jesus vai voltar agora? Essa é uma indagação excelente. De fato, pode ser que Jesus volte daqui a 2 dias, ou então pode ser que ele demore mais 50 anos, mas também pode que ainda leve mais de 2000 anos para que ele retorne. E é justamente por isso, por não sabermos quando será, que precisamos estar sempre vigilantes. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 42 a 44. Na verdade, ao ler o relato de alguns autores do Novo Testamento, nós percebemos no tom como eles falam que eles também imaginavam que Jesus fosse voltar por aquela época. O contexto no qual eles viviam já era um dos piores. Era uma perseguição extrema, cristãos sendo mortos por toda parte, cidades sendo incendiadas, nações opressoras pisando outras nações. Eles realmente já tinham o cenário perfeito para o retorno de Cristo, mas ele não voltou. Agora para pensar aqui comigo. Se um homem daquela época fosse se basear nessa ideia de que Jesus não iria voltar naquele tempo para viver assim uma vida da forma que ele bem entendesse, ele teria acertado com relação ao retorno de Cristo, mas teria sido pego pelo fim dos tempos da mesma forma. Isso porque ele não teria como viver para sempre. Ele já teria morrido a essa altura, nos dias de hoje, e se manteve essa postura, teria perecido sem entregar sua vida para Jesus e enfrentaria a perdição eterna. Por isso, por mais que não saibamos quando será o tempo do fim do mundo, podemos esperar que o tempo do fim do nosso mundo vai chegar um dia. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro 3, 11 a 13. Nós precisamos sempre viver como se Jesus fosse voltar amanhã. Não que por isso a gente vá deixar de fazer qualquer coisa aqui na Terra, afinal a gente poderia esperar que o mundo fosse acabar logo e não fazer nada. Não é isso que Deus quer da gente. Mas nós devemos sempre procurar viver da maneira que agrada a Deus. Para nós que já conhecemos a Cristo, a ideia de que Jesus está para voltar logo nos enche de esperança. Mas também precisa despertar em nós um senso de urgência de anunciar as boas novas do Evangelho. Se você ama alguém, não deixe de falar de Jesus com ele. Não lhe prive de conhecer a verdade libertadora que encontramos em Cristo Jesus, pois este é o caminho para a vida eterna. Portanto, amigos, estejamos vigilantes e apressemos a volta do nosso Senhor. E como nós fazemos isso? Pregando a sua mensagem, anunciando a sua salvação, pois todos os homens precisam saber disso antes que Jesus venha. Se você, por outro lado, compartilha do mesmo sentimento que eu já ouvi algumas pessoas dizendo que
tem medo do apocalipse, tem medo do fim dos tempos, eu preciso te dizer, se você conhecer a Cristo, esse medo vai se transformar em esperança. E é por isso que eu quero concluir esse vídeo te dando essa oportunidade. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Então ore comigo. Senhor Jesus, meu Pai, nós sabemos que o mundo está cada vez mais caótico, as pessoas estão cada vez menos preocupadas em obedecer ao teu mandamento, o homem não tem mais temor pelo Senhor como deveria, meu Jesus, e isso só confirma aquilo que a tua palavra diz, de que realmente o final dos tempos vai chegar mais cedo ou mais tarde. Nós sabemos, meu Deus, que esse fato é, na verdade, uma razão de nos alegrarmos, uma vez que nós conhecemos a Cristo. Mas para aqueles que ainda não conhecem, pode ser algo preocupante, algo desesperador, às vezes. E por isso, meu Pai, eu quero clamar por aqueles que se sentem assim, aqueles que sentem essa necessidade, esse incômodo de fazer alguma coisa a respeito. Aqueles que querem se achegar a Ti, meu Pai. Nós sabemos que não é por medo que as pessoas devem se achegar ao Senhor, mas sim por serem despertadas para a necessidade que têm de buscar a salvação. Por isso, meu Jesus, receba no teu reino as pessoas que hoje oram junto comigo, entregando a sua vida para ti, meu Jesus, pedindo que o Senhor venha habitar em seus corações, meu Senhor, aqueles que abrem mão de uma vida de pecado e estão dispostos a viver uma nova vida ao seu lado, meu Pai, e que tenham o seu nome escrito no livro da vida e ainda que nessa terra desfrutem da vida abundante que o Senhor promete a todos nós, que cremos em Ti. Meu Senhor, que possamos todos viver de maneira digna de um filho Teu, mesmo no meio de um mundo tenebroso, meu Jesus, e possamos aguardar e apressar a Tua vinda por meio da anunciação cada vez mais intensa do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Se você fez hoje a decisão de entregar a sua vida a Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, saiba que é a decisão mais importante da sua vida. Então, meus parabéns e seja bem-vindo à casa, seja bem-vindo à família de Deus. Eu te incentivo fortemente a buscar uma igreja que seja perto da sua casa, que seja de fácil acesso, para você continuar aprendendo sobre a palavra, continuar desenvolvendo o seu conhecimento do seu Pai Celestial e o seu relacionamento com Ele e a comunhão com os seus irmãos. Enquanto isso, meus amigos e minhas amigas, nós ficamos por aqui. Não deixe de compartilhar essa palavra para o máximo de pessoas que você puder, afinal de contas sabemos que ela é urgente e nós temos que falar de Jesus. Se Deus tem falado algo contigo também, não deixe de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações aqui nesse sininho do lado, clicando nele e selecionando a palavra todas, para você poder ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar algum vídeo novo aqui no canal. Fica na paz de Cristo, na certeza que Ele está cuidando de você. Nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!